eu vi a primeira coisa que eu não gosto, eu não sei se a pessoa tem disponibilidade ou não para conversar sobre aquilo, mas eu posso abordá-la sempre com respeito, porque se eu chego com os dois pés no peito, eu também estou errada. Isso não é comportamento de adulto. Você não gostou do negócio, te acalma. A primeira coisa que todo mundo tem que aprender a fazer é se acalmar. Se acalma, entra em contato com o que não gostou, usa a linguagem de comunicação não violenta. Então você não chama a pessoa de rótulo, seu idiota, seu imbecil, seu porco. Não. Você descreve de forma neutra o que você observou. Amor, eu observo que quando você chega em casa, você sempre deixa as roupas pela casa inteira. Fala como isso te impacta. Eu sinto frustração, eu sinto tristeza, que isso vai ser algo que vai estressar nosso relacionamento, né? Sugere algum tipo de solução. Tava pensando na gente deixar o cesto de roupa aqui do lado, perto da porta, você já chega, você coloca, né? Pergunta para a pessoa se ela tem alguma sugestão. Você usando essa formulazinha, você se regula internamente antes de abordá-la, você esclarece as ideias sobre qual é o problema de fato, você expõe sua vulnerabilidade, o que convida a pessoa a também, putz, cara, eu não sabia que te impactava desse jeito. Se ela tem capacidade de se importar, e algumas pessoas não vão ter, ela pode até ter uma resposta inicial meio assim, mas ela vai refletir e ela vai querer resolver, porque você não chegou rotulando seu idiota, seu imbecil, seu não sei o quê. Então eu tenho conversas difíceis em todos os momentos, porque pode ser que eu brisei na batata, pode ser que eu falo, amor, eu percebo que você está indo muito no banheiro com o celular. Isso me gera um gatilho de desconfiança. Sei que às vezes não tem a ver com você, mas eu tenho muito essa desconfiança. Eu me pergunto, será que está fazendo alguma coisa? Será que ele está com outra? Não sei o quê. Você se importa da gente conversar sobre isso? Não é que você não possa ir no banheiro com o celular, mas eu queria falar sobre esse gatilho de abandono, de rejeição que eu tenho. Você tem alguma sugestão? Amor, tava falando aqui, ó, sobre o jogo de futebol, aqui, ó, não sei o quê. Não que a pessoa tenha que te mostrar o celular dela, não é isso que eu tô falando. Mas mesmo quando a gente tá brisando na batata, e a gente tá exagerando, é um gatilho que não tem nada a ver, um relacionamento saudável tem espaço pra gente falar sobre os nossos gatilhos brisantes, contanto que eu não chegar com dois pés no peito, cheio de rótulo, com o dedo na cara. Você entendeu? Uhum. Mas e se os valores da pessoa, por exemplo, for se deixar meio no chão, assim? Se são valores que ele julga ser importante, se ele é um cara que ele é preguiçoso e ele entende que esse é uma virtude dele, é um valor que ele tem. Parece uma pergunta meio besta, assim, só que, por exemplo, e se os valores e se o que está te afetando são o que para aquela pessoa são os valores dela, sabe? São as coisas que ela acha importante. Por exemplo, eu me afeto que você gosta de assistir muito futebol, porque você fica distante de mim, mas às vezes o valor do cara é assistir muito futebol. Ou ao contrário, a menina, eu não gosto que você saia com seus amigos e tudo mais, mas não, pera lá. Eu acho importante pra mim sair com minhas amigas, sabe? E quando o que você tenta alterar na pessoa pra pessoa é muito importante, como que fica isso daí? Então, aí que tá, né? Eu tenho que ver se isso que é importante pra ela vai me destruir por dentro. Porque se vai me destruir por dentro e a pessoa tá me comunicando que ela vai continuar fazendo isso, então eu tô escolhendo ficar num relacionamento que vai me destruir por dentro. Então a gente tem que tirar da cabeça, eu não estou mudando a pessoa. Quando a gente está a dois, seja numa empresa, trabalhando juntos, seja numa equipe de qualquer tipo, seja em parceria, seja numa parceria amorosa, é claro que eu vou modificar algumas coisas minhas para que o ambiente possa ser melhor para os dois, mas eu não vou ferir meus valores base. Se eu percebo, por exemplo, eu quero crescer na vida, né? Que nem eu te falei, eu gosto de crescer. Isso te incomoda? E é um valor seu não crescer na vida, você quer um negócio mais simples. Às vezes você não é tóxico, mas a gente não é compatível. E aí vai ser tóxico pra mim. Ou pode ser tóxico pra você me ver querendo fazer coisas que eu vou achar que de algum jeito ou outro você vai acompanhar num certo nível, mas você não quer, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que lidar com o nosso gatilho de abandono, de insuficiência, de inadequância, porque muitas vezes a gente aceita o inaceitável porque a gente acha que não vai conseguir coisa melhor. Eu não falei que a gente tem que saber os nossos valores? Quais são os seus valores? E quais são não negociáveis?
Tem coisa pra mim que é não negociável. Pra mim é não negociável estar num relacionamento onde eu não consigo ter conversa difícil. Pode ser amizade, pode ser com as minhas irmãs. Não tem espaço pra conversa difícil? Tchau. Tenho muito trauma com isso aí, muitos relacionamentos. Não tem, por isso que eu não tenho um relacionamento tóxico na minha vida. Quando não é compatível, não é muito uma questão de diálogo. É só, seus valores são diferentes do meu, infelizmente a gente tem que ir atrás de outra pessoa. É, porque senão você está escolhendo estar no lugar que vai te ferir todo santo dia. Como é que isso vai ser daqui a 5, 10, 30 anos? Isso é uma escolha. Você já percebe que a pessoa não muda? E não é não mudar você falando de forma agressiva com ela, é do jeito que eu falei. Você fica lá toda madura, todo maduro lá, você vai se regular antes, você usa a comunicação não violenta, você chega, você tenta abordar a pessoa, ela não tá nem aí pra você, você vê que isso é uma tendência, não tem nunca resolução pra absolutamente nada, ou pra coisas que são extremamente importantes pra você, dá até pra ter um diálogo maduro, tipo, cara, às vezes a pessoa não é tóxica, mas tipo, você percebeu que a gente não é compatível? O sonho da sua vida é acordar 5 horas da manhã e surfar. E viver o resto da sua vida nessa cabaninha ao lado da praia. É lindo esse sonho. Mas o meu sonho é morar em Paris, é ser multimilionária, é não sei o quê. Cara, eu desejo que você encontre uma mulher para surfar contigo todo dia. E é difícil ter esse nível de maturidade. Mas se eu não tiver esse nível de maturidade, eu tô desejando a pessoa uma existência que não é dela. E eu tô me matando por dentro só para não ficar sozinha. Você entendeu? Sim, sim. Pô, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você vê a pornografia no relacionamento? Quando o parceiro gosta de consumir muita pornografia? Porque muitas mulheres se incomodam com isso, né? Alguns homens também devem se incomodar, mas imagino que são mais as mulheres. Quando você falou do homem que entra no banheiro pra ficar no celular, e se esse homem entra no banheiro pra consumir a pornografia? É algo saudável, algo que dá para fazer uma certa conciliação ali com a pornografia, ou você acha que é algo que afeta muito os relacionamentos? Eu acho que tem tudo a ver com ver o contexto individual das pessoas. E se a mulher gosta de pornografia também? Eu, por exemplo, eu não assisto pornografia há, sei lá, 13 anos. Meu marido também não assiste pornografia há mais de 10 anos. Então, a gente tem isso em comum, né? Agora, eu já vi caso de relacionamento onde o cara queria assistir pornografia durante o ato sexual. Isso incomodava a mulher muito, porque ela não queria fazer aquelas coisas. Enquanto ele estivesse transando com a mulher, ele gostava de botar a pornografia na televisão. Isso. E ela não se sentia bem com isso. Ela achava esquisito. Pra ela achava que ele tinha uma compulsão, né? Ela se sentia objetificada. Ela não achava que ele estava com ela. Então, tem que ver, eu já vi mulher, no entanto, tipo, depois do primeiro filho, onde ela não tinha saco nenhum pra transar, e ela também não queria que ele ficasse sem gozar, falou, vai bater punheta, então. Ah, daí deu certo. Você entendeu? Então, depende muito do caso. É importante a gente entender que eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, fulano é uma pessoa, Beltrano é outra pessoa, né? Agora, por isso que eu falo muito do meu trabalho a partir a respeito da bússola interna de cada um. O que é a bússola interna de cada um? Certamente, você já teve experiências que algo dentro de você falou, ih, tá esquisito. De repente você não conseguia nem articular por que estava esquisita aquela experiência, mas algo estava errado, estava pesado. E aí você continuava tentando se forçar a ter aquela experiência e você ia ficando mais depressivo, você ia ficando com ansiedade, sei lá. Então a nossa bússola interna é o nosso sistema neurológico e intuitivo falando com a gente através de sinais somáticos e intuição e coisas que a gente não consegue nem descrever. Cara, não, mano, tá errado isso aqui, cara. E a nossa bússola interna, então ela tá apontando pro não quando a gente sente essa coisa pesada, que pode ser tensão, pode ser medo, pode ser desespero, pode ser depressão, pode ser várias coisas que é o nosso corpo falando algo tá errado, algo tá errado, algo tá errado. Se a gente insiste, a gente tá ignorando o nosso sistema neurológico que nasceu, que existe literalmente pra gente sobreviver, tá? Mas ela também aponta pro sim, ela fala, cara, quanta leveza. Nossa, quanto alinhamento perto dessa pessoa. Dá para conversar 13 horas com essa pessoa. Eu cresço ao lado dessa pessoa. Algo com essa pessoa me traz a prova de que Deus existe, sabe? Sei lá, entendeu? Então, a gente tem que, acima de tudo, estar antenado com essa inteligência interna que a gente tem, que todo mundo tem a sua, e a sua é diferente da minha. Às vezes a sua bússola interna vai falar, não, isso tá pesado para algo que para mim é tipo, nossa, eu esperei minha vida inteira para sentir isso. Por isso que, em vez de procurar algo externo
só externo para nos guiar, que fale o que é certo e errado. Peraí, cara, você tem uma existência única, individual, valores absolutamente únicos, você é uma criatura que a natureza fez que não existe igual, nunca vai existir igual, e você tem necessidades absolutamente suas. E você tem esse sistema todo dentro de você que fala, não, opa, desviei da rota, deixa eu recalcular, voltei pro sim. Tô no sim, putz, agora tô indo pro não. Pode ser uma carreira, você pode estar sentindo, caralho, algo tá errado nessa carreira. Eu sinto esse peso todo dia. É sua bússola falando, cara, não é pra você. Você tem que descobrir o que faz a sua bússola interna falar sim, sim, sim. Aí você descobre que você quer virar criador de conteúdo. Você quer virar professor de dança. Você quer ser engenheiro, sei lá o que você quer fazer da vida. Mas se a gente ficar no dia a dia assim percebendo, minha bússola tá falando o quê para essa experiência? Tá falando não. Então isso significa o quê? Recalcula a rota. Recalcula a rota para onde? Para onde faz ela apontar pro sim. Se eu constantemente estiver conectado de dentro para fora, nunca mais eu vou me guiar de fora para dentro, porque não tem como eu satisfazer minhas necessidades absolutamente únicas com valores externos. Faz todo sentido. Você sempre sentiu o seu instinto, né? Sim. Ô, Tariana, e daí você chega num relacionamento, você entende que aquele relacionamento não é compatível com você, a pessoa não tem as mesmas virtudes que você. Pode ficar perto, não tem problema. Tá. Você entende que aquela pessoa não tem as mesmas virtudes que você resolve terminar. Só que você sentia amor por aquela pessoa, sentia carinho. Não é porque você termina que você não sente amor. Às vezes você termina com muito amor, muito zelo, muito cuidado. Como superar o término de um relacionamento? Cara, a gente termina um relacionamento porque nossas necessidades não estão sendo satisfeitas. Então a melhor forma de eu me sentir muito bem depois de um relacionamento é aprender quais necessidades não estavam sendo satisfeitas e satisfazê-las. Então, tipo assim, primeiro assim, vamos aceitar que para cada pessoa tem um processo de luto aí. Passa pelo luto, é normal. Quando encerra-se coisas, é normal que seja um desencadeado luto. Mesmo que eu tenha, por exemplo, uma gravidez e eu perco o filho, não é só o luto de perder o filho físico, é o luto de toda a vida que eu idealizei, os valores que eu ia passar para ele, o que a gente ia fazer na adolescência, sabe? É os tipos de experiências que a gente ia ter juntos. Então todo esse sonho morre junto. Num relacionamento, às vezes você tá com medo de encerrar um relacionamento, que você tá com a pessoa há muito tempo. Aí você pensa, putz, todo esse investimento para depois encerrar, mas vai ser dali para baixo se você ignorar o fato de que os valores e necessidades não estão alinhados. Então passa pelo luto, deixa morrer o casamento que você ia fazer, deixa essa fantasia ir embora, deixa morrer a família que vocês iam ter, sabe? Seja lá qual outra experiência vocês iam criar juntos. Passa pelo luto, mantenha uma parte da sua personalidade consciente, porque ela é tão sábia que ela sabe que dor não quer dizer que não tá certo, sabe? Você tá processando o fim de um sonho. Aí o que você faz? Você pega toda aquela energia que estava sendo investida num bagulho que nunca ia funcionar e você fala, vou começar a fazer aquela aula de dança. Vou começar a trabalhar até 3 horas da manhã, que eu não podia quando eu tinha um namorado, porque esse canal de YouTube vai funcionar, porque eu vou passar nessa prova, porque você é juiz assim. E aí você pega toda essa energia e você tem clareza de que, você se pergunta, como que eu posso investir essa energia nas minhas necessidades de forma que valha muito a pena o término desse relacionamento? E você faz por onde? Puxa vida, muito forte o que você falou de deixar morrer essas falsas esperanças que você tinha, que eu ia ter uma família linda com a pessoa, mas será que aquela pessoa é a pessoa certa? Você deixar morrer todas essas coisas para você reiniciar a vida, reviver de forma diferente a ponto de você buscar os seus objetivos, é isso? É isso, e te falo mais uma coisa, as pessoas mais felizes na vida são pessoas que têm muitas mortes em vida. Porque a realidade é que a vida vai te convidar de vez em quando a morrer. Caramba. Ou você ignora e você morre por dentro, e aí você fica no automático, naquele emprego, 30 anos. Você já viu uma pessoa morta? Sim. É porque ela não passou pelas mortes. Puxa vida. Porque do outro lado da morte tem um renascimento. E quando a gente não reconhece que a vida está pedindo para a gente deixar aquilo para trás, e é muito desconfortável, porque não é só a morte. Nessas fases, entre etapas da nossa vida, muitas vezes a gente se vê durante meses ou anos numa fase de transição. E, cara, tem pouca coisa mais desconfortável do que você não saber.
não saber quais são seus novos valores, não saber como que você vai viver sua próxima etapa, não saber, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma transição de carreira. Tá, mas eu tenho que pagar minhas contas. Da onde que vai vir grana? Eu não sei. E como é que eu vou pagar meus boletos enquanto eu passo por essa transição? E qual é o próximo passo? Caraca, eu não sei, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Meu Deus, como que eu vou descobrir qual é o caminho? Essa fase entre uma etapa e outra etapa, essa morte e renascimento, é profundamente desconfortável. E o cérebro não aguenta muito essa ambiguidade, essa ambivalência não, tá? Por isso que a gente tem medo do desconhecido. Então a gente fica no conhecido que nos mata por dentro. E é por isso que a gente vê mortos-vivos. Puxa vida, às vezes a pessoa está no emprego que não gosta há 1000 anos, às vezes está numa família que não gosta, com uma esposa, com um esposo que não gosta, com relacionamento que não gosta, mas se mantém porque é conhecido. Não necessariamente é o certo para aquela pessoa se prosperar e ser melhor, né? Lembra que o nosso sistema neurológico existe para que a gente possa sobreviver? Pois ele vai gravando tudo que ele percebe que faz parte da nossa experiência rotineira. E ele faz isso porque ele tem que ter um modelo para mapear o terreno da vida. E aí ele protege esse modelo. Então se esse modelo diz, por exemplo, eu nunca vou sobreviver longe da minha família, quando você tenta se distanciar porque é melhor para sua saúde mental, ele fala, eu tô aqui há 20, 30 anos trabalhando para gente respeitar esse modelo, esse entendimento de realidade. Agora você está aí querendo desestruturar o rolê todo? Eu não gosto disso não. E ele causa resistência. Então você conscientemente falar, cara, eu vou passar por essa fase de morte e renascimento, é fisicamente desconfortável, é emocionalmente desconfortável, sabe? Só que a realidade é que você faz isso uma vez, você consegue sair daquele relacionamento que você tinha idealizado, você consegue fazer aquela transição de carreira, você passa por aquela transformação pessoal, seja lá qual foi, você consegue fazer isso outras vezes na vida. E a vida de tempos em tempos, lá de 8 em 8 anos, de década em década, ela vai falar, teu modelo antigo não serve mais. Porque eu, que sou a parte mais sábia da sua personalidade, tenho um plano muito maior para você do que você com a sua mentezinha aí consegue imaginar. Então, filho, para você chegar nisso aqui, você vai ter que deixar isso aí morrer. Caramba, pega a chave aí, pessoal. Pega porque é muito importante isso, né? Às vezes é preciso a gente fazer coisas que são muito dolorosas para a gente ir pro próximo passo, né? Ô, Tariana, tem pessoas, como eu, inclusive, eu sou uma dessas pessoas, que entendeu que relacionamento é muito difícil, é muito complexo, cada ser humano é um universo, né? E quando você entra no universo da pessoa, vários atritos é natural de acontecer. Existem pessoas, e eu sou uma delas, que abandonou completamente a ideia de um relacionamento, prefere seguir sozinho, prefere... É muito complexo, eu só não quero lidar com isso porque às vezes me machuca, eu tenho medo e tudo mais, e às vezes eu prefiro ficar sozinho do que ter que passar por todo esse processo, né? O que você diria para essas pessoas? É válido ter esse modo de vida, de seguir sozinho, de preferir não ter relacionamento nenhum? Como que você pensa? Eu penso o seguinte... Gostar do seu tempo a sós não é um problema. Então, tem gente que é mais introvertida. Eu adoro ficar sozinho. Eu tenho diagnóstico de autismo, né? A minha dificuldade foi me relacionar com o outro porque eu não queria. Nada dentro de mim. Por exemplo, vou pintar aqui uma história, eu vou chegar na resposta da pergunta que você fez. Quando eu entrei na adolescência, na infância eu gostava de passar o dia inteiro desenhando. Quando eu entrei na adolescência, eu queria passar o dia inteiro desenhando. Todas as meninas e os meninos perto de mim começaram a agir de forma diferente. As meninas começaram a usar roupas diferentes e colocar maquiagem. Elas falavam sobre menino, 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 namoro, namoro, namoro. Nada dentro de mim queria namorar. Eu queria passar o dia inteiro desenhando. Os meninos começaram a me tratar de forma diferente. Eles queriam me tocar. Eu não estava confortável com aquilo, porque eu queria passar o dia inteiro desenhando. Então, eu pensei, nossa, eu sou uma aberração, né? Porque, por que essas pessoas querem passar tempo umas com as outras? Pra mim era um fardo. Não era que eu não gostava de pessoas, mas eu gostava de ter tipo 5 minutos aqui, bate-papo, vou desenhar. E se eu não desenhasse, eu começava a sentir ansiedade e raiva. E eu ficava olhando assim pro relógio, pra pessoa ir embora logo, pra eu voltar a desenhar, entendeu? O que aconteceu no meu caso? Eu percebi, e eu não sabia articular isso na época, na adolescência, tá? E eu tive uma grande fase de isolamento, porque eu fui proibida de ir para a escola a partir dos 12 anos de idade, então, e a gente se mudava de ano em ano, então não tinha nenhum relacionamento.
né? Eu fui fazer supletivo mais tarde, me formar, enfim. E nesses anos de real isolamento, eu percebia que eu tinha muitos sintomas de saúde mental debilitada. Então, por exemplo, eu tinha fortíssima desrealização. O que é desrealização? É quando você está sentindo um nível tão grande de ansiedade que a mente pensa, putz, cara, deixa eu tentar diminuir aí essa ansiedade, eu vou desconectar a mente do corpo um pouco. Isso causa uns sintomas bizarros. Então, a desrealização, você olha para fora e parece que a realidade não está lá. Então, se eu olhasse para você, parecia que tinha uma parede de 1 quilômetro de vidro entre eu e você. E se eu te tocasse, parecia que eu fisicamente não conseguia te tocar. Às vezes eu me batia para ver se eu conseguia fisicamente sentir alguma coisa. Então eu andava eu passei minha adolescência inteira desrealizada. Então eu andava pela vida assim, tipo, por que o mundo tá tão esquisito? Por que ele não está lá? E também eu percebia que eu tinha sintomas de despersonalização. Despersonalização é quando você se olha no espelho e você não se reconhece. Então eu tive fases da minha vida onde eu não sabia se eu era homem ou se eu era mulher. Eu via aquela coisa, nossa, quem é essa pessoa? Eu literalmente não reconhecia que era eu que estava me olhando, né? Isso tudo, você pode sentir que você está do lado de fora do seu corpo, que você não está realmente lá, que a vida está acontecendo, mas você não está fazendo parte. É uma distorção muito bizarra. E eu não entendia na época, mas uma das coisas que me ajuda a não ter esses sintomas são os relacionamentos certos, na dose certa, que respeita a minha preferência por ficar sozinha. Por isso que hoje em dia todos os meus amigos são neurodivergentes, porque a gente ficou uma semana sem se responder e ninguém leva pro lado pessoal. Legal. Né? Então, assim, o que eu quero falar para responder para você? Observe o que é eu gosto de ficar sozinho. Observe o que é algo dentro de mim, a tal da intuição, a tal da bússola interna. Me fala que algo vale a pena sobre relacionamento. E entenda que, agora eu vou entrar nesse tópico aqui. Quando a gente está em formação, na primeira infância, mas também na adolescência, tá? Quando o nosso cérebro está em formação, partes dele são como músculo, que você tem que trabalhar aquilo para ele funcionar, tá forte. Aí o que acontece? Para alguns de nós, existem neurotransmissores que regulam várias coisas na nossa experiência humana. Ocitocina, o neurotransmissor e o hormônio do amor. Então, é algo que é liberado quando alguma interação social gera em mim aquela sensação da minha bússola falar sim, sim, sim. Então, estímulos positivos sociais liberam ocitocina, a amamentação também, durante o parto também. Endorfinas é como se fosse algo que diminui dor. Então, endorfina é liberado naturalmente em alguns momentos para me ajudar a lidar com dor, certo? Dopamina tem a ver com aprendizado, então, e motivação. Então, quando eu faço uma coisa, tem algum tipo de recompensa, e a recompensa pode ser evitar dor, aquela dopamina é liberada. E por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver com a sua pergunta? Algumas pessoas, as associações que elas fizeram com relação a vínculo, deu uma bagunçada nesses sistemas aí de neurotransmissores. Então, vou te dar alguns exemplos. Júlio, ele tinha um pai alcoólatra, mas Júlio ama o pai. O contato que o Júlio tem nos primeiros anos de vida com o outro é um contato que, em vez de liberar a ocitocina, ai, que legal essa interação social, libera cortisol e noradrenalina. Sendo assim, o sistema de ocitocina de Júlio não consegue liberar ocitocina através do vínculo. Ou libera pouco, ou não consegue aproveitar a ocitocina que libera. Na fase adulta, Júlio tenta namorar, mas quando a namorada dele toca nele, ou quando a namorada dele tenta ter um pouco de intimidade, o cérebro dele não libera a ocitocina, libera o cortisol e a noradrenalina que liberava por causa que fez essa associação com o vínculo com o outro. Então, para Júlio, o outro se torna um gatilho de estresse. E aí, mesmo ele estando em relacionamento, ele está sozinho. Então, por que eu estou mencionando isso? E por isso que Júlio se torna dependente químico.
Porque para muitas pessoas que não conseguem extrair regulação emocional e essa sensação de corregulação e de prazer a partir do contato com o outro, aquele sistema de neurotransmissor dele fica fraquinho, não consegue aproveitar o neurotransmissor que ele libera, mas ele se torna hipersensível àquilo que vem de fora. Então, Bruno, que veio de outra experiência de vínculo, quando ele fuma maconha, ele sente uma brisa. Quando o Júlio fuma maconha, ele sente que Jesus desceu na terra e abraçou o próprio coração dele. O nível de euforia que ele sente é algo que ele literalmente não percebe, que a vida inteira ele não sentiu, porque ele não está dentro do corpo de outra pessoa. Então, para alguns de nós, nós temos um jeito de reagir ao vínculo que não gera a ocitocina, gera noradrenalina, gera cortisol. E é porque foi programado dessa forma. O fato de que foi programado dessa forma não quer dizer que na sua alma humana você ainda não anseie por vínculo. E é isso que você tem que descobrir. Aí o que eu falo para as pessoas? Particularmente pessoas que não se encaixam nos moldes das expectativas, seja lá o que for, de gênero, de comportamento. A gente tem muito uma sensação de que a gente é uma aberração. Particularmente se a gente foi alvo, se as pessoas falaram que a gente era uma aberração. Né? Não tem razão nenhuma para eu acreditar que eu não sou, todo mundo fala que eu sou mesmo. Né? Além de eu não associar esse vínculo à ocitocina, a algo prazeroso, e a situação social vira um lugar de estresse para mim, eu passo a achar que tem algo de inerentemente errado comigo, quando na verdade só está faltando achar meu povo. Eu fiz uma experiência na minha vida onde eu primeiro tentei me forçar a ter relacionamentos, que é algo dentro de mim. Minha intuição falou, vai aprender a socializar. Vai aprender a socializar. E eu, ai meu Deus, eu não queria. Mas eu me forçava. E as primeiras relações que eu tinha eram com pessoas narcísicas, pessoas abusivas, manipuladoras, que eu não entendia, porque o jeito que o neurodivergente funciona costuma ser diferente do jeito que neurotípicos funcionam. Quando você junta duas pessoas neurodivergentes, dá mais entrosamento mais espontaneamente. Isso tem pesquisa sobre isso. Mas quando você junta um neurodivergente com um neurotípico, dá um estranhamento. Se você junta um neurotípico com um neurotípico, dá um entrosamento mais espontâneo. Então, eu tentava me forçar a me relacionar com pessoas ditas normais, porque eu me achava uma aberração. E eu pensava, se eu tiver uma pessoa dita normal na minha vida, ela vai validar que eu não sou uma aberração, e isso vai ser bom pra mim, né, não? Em algum momento, minha mente falou, e se eu ficasse só perto das pessoas que fazem minha bússola interna falar, ai, legal. E eu me permiti intuitivamente deixar de ter contato com certas pessoas e reforçar o contato com outras pessoas. A partir dos anos, essas pessoas foram sendo diagnosticadas com seus autismos, superdotações, TDAHs, bipolaridades e tal. E eu entendi que o meu povo não era aquele outro povo. Eu sempre ia sentir estresse com aquele outro povo lá. O meu povo é professor de dança, é cantora, é superdotado que faz 10 mil coisas, é terapeuta e astróloga, e também programa game de computador, e também... O meu povo é outro povo, esse povo que nem eu, intenso, que tem 10 mil hobbies, que gosta de coisas profundas, que gosta de estudar, que toda vez que a gente se encontra, a pessoa fala sobre os profundos processos de transformação que ela está passando. A gente não fala sobre novela. Não que tenha algo de errado em falar sobre novela, não é sobre certo e errado, é sobre achar o seu povo. Então, para as pessoas que tiveram experiências estressantes sociais, eu convido elas a refletirem, será que você não estava longe do seu povo? Será que se você tivesse um povo que não... Sabe, que entende mais espontânea e naturalmente as suas necessidades e tem coisas parecidas, será que você não ia sentir aquele abraço no coração? O Freud dizia o seguinte, antes de se autodiagnosticar com depressão, certifique-se que você não está rodeado de idiotas. Importante. Né? Pois é, tem pessoas, até que eu trago aqui no meu programa, né, ou pessoas que eu vou em podcast, ou que eu me relaciono, que eu me sinto muito bem. Já de cara, assim, eu já me sinto bem com a pessoa. Tem outras pessoas que eu sinto uma aversão muito grande, que eu me sinto muito incomodado. O Mau, por exemplo, é uma das pessoas que eu me sinto plenamente incomodado com ele. Sempre que eu vejo o Mau, eu tenho muita vontade de bater nele, assim, na cara dele. Ele é uma pessoa completamente asquerosa e desagradável. Já outras pessoas eu me sinto muita vontade. Então, você procurar a sua tribo, você procurar as pessoas que
que você se sente mais à vontade, né? Hoje mesmo, quando às vezes o Cariano, o Júlio Balestrini, fala assim, ó, o Mal tá aqui na academia, você vai querer gravar? Eu falo, não, deixa para outro dia. Se eu for gravar, eu vou levar só se eu for gravar, eu levo uma faca de ponta fina e enfio a faca no bucho desse porco aí. Mas fora isso, eu prefiro não manter contato. Então isso é muito importante, né? Pessoal, procure a tribo de vocês, viu? Às vezes essa é a cura para a sua solidão, para o seu isolamento, né? Pronto. Muito importante isso, viu, Otariano? Muito importante. Tem pessoas que às vezes têm um sonho, por exemplo, eu quero criar um canal no YouTube, eu quero ser TikToker, ou eu quero cantar, eu quero fazer dança, eu quero fazer crochê, mas a pessoa se sente muito desencorajada. Às vezes até pelas pessoas que deveriam nos apoiar, como pai, mãe, amigos, fala assim, cara, você mexer com dropshipping, cara, que isso? Você quer ganhar dinheiro com internet? Que você tem que fazer faculdade aqui de odontologia, tá todo mundo fazendo administração de odontologia, você quer ganhar dinheiro com produção de conteúdo, com atuação. Que atuação? Atuação não é para você não, é para quem é bonito, para quem nasceu na Globo ali, você nunca vai conseguir isso. O que você diria para uma pessoa que tem esse sonho, tem uma vontade, mas se sente desencorajada pelas pessoas, às vezes do próprio convívio? Eu digo duas coisas. A primeira coisa é que, como eu venho enfatizando aqui, em literalmente todos os podcasts que eu faço e todos os programas que eu crio, é que dentro de nós existe uma inteligência que é como se fosse uma versão futura da gente. E ela está em contato com todas as nossas reais necessidades. E ela tem a visão de vida pra gente que nós não conseguimos imaginar. Em outras palavras, se algo dentro de você fala, cara, é isso, mas é lá no fundo. Se a sua bússola interna fala que é isso, então essa é a única inteligência que sabe alguma coisa sobre você, não tem outra. A segunda coisa que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte, digamos que você queira montar uma empresa. Você vai aceitar conselho de quem? De uma pessoa que nunca montou uma empresa, CLT, tem um puta medo de empreender, ou de uma pessoa que tem 3 empresas bem-sucedidas? Em outras palavras, não aceite conselho de quem não tem a vida que você quer ter. Puxa vida, caramba. Porque não tem problema a pessoa ter os valores dela. Tá tudo bem ela ter os valores dela, mas os valores dela servem para ela. Para você, que quer aquela outra vida lá, não aceite, porque ela não tem conteúdo. Não é que ela é um péssimo ser humano. Que nem às vezes os nossos pais querem que a gente se torne médico, aquilo, não sei o quê, porque eles vieram de muita labuta. E eles fizeram um baita esforço para conseguir dar pra gente uma vida melhor. E agora, a partir da realidade deles, o que salvou eles foi outra coisa. Mas a sua bússola interna tá falando para fazer o dropshipping lá. Então, tipo assim, não é desrespeitar seus pais, é falar, poxa, mãe, pai, os seus valores foram muito válidos para a sua vida. Mas eu tenho que ouvir unicamente pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Porque elas têm algo para me falar, o resto não tem, né? Claro, se você seguir os conselhos perfeitamente de alguém, segue todos os conselhos, segue todas as dicas, você vai fazer tudo exatamente que tem que ser feito para você se tornar aquela pessoa. E não tem como. A única pessoa no planeta Terra que sabe quem você quer se tornar é a sua versão futura. Você nunca vai ser outra pessoa. Ninguém nunca vai ser o Felca, ninguém nunca vai ser a Tariana, ninguém nunca vai ser a Thalia, ninguém nunca vai ser a gente. Só a gente é a gente é único. Só a sua bússola interna, só a sua versão futura, que já realizou os sonhos mais profundos da sua alma, sabe o que você precisa. Então é com ela que a gente se consulta. E com pessoas que estão onde ela quer chegar. Perfeitamente. Isso conversa muito também com inveja e sentimentos de comparação, que agora nas redes sociais é muito comum, com o Instagram, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que nasceu no Brasil, nasceu em uma realidade difícil, mas olham para o Justin Bieber, por exemplo, e querem ser como ele, sabe? Eu queria ser o Justin Bieber. Eu queria ser o Justin Bieber, né? Mas a pessoa fica se comparando, fica se invejando, e nesse sentimento de inveja não tem muito aquele auto-reconhecimento das suas próprias limitações, né, e das suas próprias capacidades. O que você diria para confortar alguém que sente inveja e comparação? Porque inveja machuca muito também, sentir inveja, né? Cara, todas as nossas emoções
fazem parte do nosso sistema neurológico que existe para que possamos sobreviver, como eu ando falando. Não é porque é desconfortável que não tem uma função. Quando você tem inveja de alguém, a pessoa tem algo que você deseja desenvolver em si. Só que você quer desenvolver aquilo no seu contexto. Às vezes, o que você está olhando por Justin Bieber, o que causa inveja, é o fato de que ele pega mulher. Sei lá, e você tá isoladão lá e você queria ter uma mulher, uma namorada, sabe? Mas aí o que você quer fazer é se desenvolver para conseguir ter maior desenvoltura, para se sentir mais à vontade tentando um relacionamento. Não é que você quer ser o Justin Bieber. Às vezes, o que você gosta do Justin Bieber é que ele é, para quem não sabe, ele é um prodígio musical. Essas musiquinhas que ele faz de pop, não sei o quê, ele com 3 anos de idade já se ensinou vários instrumentos, o Justin Bieber. Então, às vezes, é que você teve que estudar para a faculdade de medicina, mas o que você queria estar tocando violão, cara. E você olha para ele e você vê, caraca, ele pôde dedicar a vida dele à arte. Então, descubra o que é que gera a inveja, porque é só uma emoção falando, tem algo nessa pessoa que dentro de você deseja desenvolver, que você não desenvolveu ainda. Ao descobrir o que é isso, você vai lá e se desenvolve. Legal. E pronto. Bacana, puxa, faz todo sentido. Você acha que o psicólogo, o psiquiatra, ele não pode olhar para uma pessoa, né, e diagnosticar aquela pessoa. O psicólogo não pode fazer isso, né? Mas existe algum palpite, por exemplo, você acha que o Cristiano Ronaldo é narcisista? Ai, mano, assim, primeiro que eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, tenho várias formações na área da psicologia, mas eu não tenho bacharel em psicologia, tá? Só pra deixar isso claro. Eu acho que eu não sigo muito o Cristiano Ronaldo pra poder te falar. Tipo, né? Mas eu posso fazer um comentário? Narcisismo não é sobre ter construído tantas evidências concretas de que você é capaz das coisas que você passa a ter confiança. Tem pessoas que simplesmente trabalham tanto, que elas têm tanto sucesso, que elas se tornam confiantes. E quem está de fora se incomoda com isso. Porque a pessoa realmente trabalha 3 vezes mais do que os outros, e quando o outro trabalha demais, me lembra que eu tô aqui assistindo Netflix, cara. Então, narcisismo não é sobre confiança. Narcisismo é sobre profunda inveja, porque eu estou sempre me comparando com o outro e eu estou sempre achando que eu estou inferior. Então eu preciso criar uma voz na minha cabeça que fala, imagina, eu sou superior a você porque eu como mais mulher, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais alto, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou mais inteligente. Narcisismo é sobre precisar esmagar o outro, porque ele gera em você uma sensação interna de insuficiência. Aí você usa a arrogância para tentar compensar isso. A narcisismo é isso. Caramba. Entendeu? Tem muita gente que as pessoas acham que são narcisistas, que são simplesmente pessoas que lutam pra caceta, pra ter a vida delas. E elas lutam mais do que você. Isso incomoda. O narcisismo é quando te dá um sentimento de insegurança, o outro te dá um sentimento de segurança interna. O narcisismo é quando eu sou tão hipersensível à crítica que eu preciso que o outro valide constantemente que eu tô certo. E quando ele não faz isso me causa desconforto interno, porque eu tenho uma autoestima tão instável que se você não falar que eu tô certo e fizer o que eu falo que você tem que fazer, aí é como se você estivesse falando que eu tô errado e eu não consigo lidar com essa sensação interna. Por isso que narcisistas são controladores. Por isso que, tipo, nossa, Felca, você tá usando essa camisa preta, todo mundo sabe que hoje em dia o negócio é usar coisa vermelha. Porque se eu gosto de coisa vermelha, então você tem que também gostar de coisa vermelha, senão é como se você tendo uma identidade própria, você estivesse falando que a minha tá errada. Então eu preciso controlar tudo no meu ambiente para todo mundo concordar comigo e eu ficar criticando tudo que desvia do que eu acho que é certo, porque eu sou muito hipersensível à crítica. Eu sou muito hipersensível a qualquer coisa que possa me fazer pensar por um segundo que eu não tô certo, que eu não sou melhor. Isso que é narcisismo. E por que as pessoas, não só narcisistas, mas as pessoas no geral, têm essa necessidade de ser melhor do que as outras? Essa necessidade de ser melhor, de onde que surge esse sentimento? Cara, vem de um jeito hierárquico de entender o valor das pessoas. Então vamos lá, tem 2 formas de se sentir especial. Usando o modelo do mundo, que é... Sabe, eu detesto esse negócio. Sabe aquele negócio que as pessoas fazem de dar uma nota para as pessoas? Ah, ela é nota 10, ele é nota 5. De acordo com o padrão de quem? De acordo com o padrão do mundo. Então, se você usa um valor externo, e as pessoas podem falar, tá, mas a sociedade funciona assim mesmo. Ok, não estou negando isso, mas espera aí, tem mais que eu vou falar. Se você seguir de acordo com valores externos, vai sempre ter alguém melhor que você. Você pode ser musculoso, tem alguém que é mais.
Você pode ser alto, tem alguém que é mais. Você pode ser rico, tem alguém que é mais. Não tem como manter uma autoestima estável usando valor externo. Se você quer se sentir especial com essa hierarquia a partir de valores externos, você nunca vai conseguir por muito tempo. Mas, se a pessoa reconhecer que ela é única, que você é único, que eu sou única, e você realmente acreditar nos seus valores, nos seus sonhos, investir naquilo, você vai perceber que não só você é especial por ser único, mas todo mundo é. Porque não tem como alguém competir em ser Felca. Não tem como alguém competir em ser Tariana. Tem 10 milhões de pessoas no mundo que falam sobre narcisismo, mas ninguém fala do jeito que eu falo, trazendo as coisas que eu trago. E eu não falo do jeito que aquela outra pessoa fala, entendeu? Porque a minha experiência é absolutamente única. Ninguém vai ganhar em ser Tariana. Então, se você pauta sua sensação de ser especial em cima de aceitar as suas características, você não se incomoda tanto com o mundo externo. Porque você deixa de se guiar a partir disso. Você deixa de ficar competindo com as pessoas. Se comparar com o outro de uma forma racional, tipo, putz, eu tô ganhando, sei lá, 1 milhão por ano, Beltrano tá ganhando 8 milhões. Eu queria ganhar 8 milhões. Vamos ver a diferença entre o modelo de negócio dele, que tá na mesma área do meu, e o meu modelo de negócio, e de que forma que eu posso aprender com ele que tá no futuro. Ok, essa é uma comparação legítima, porque tá trazendo para o seu sonho, que é seu sonho. Você tá aprendendo com o outro como chegar no seu objetivo. Agora, vou pegar um padrão externo, tipo... e quem tem o maior número de títulos? Você pode ter 15. Fulano tem 16. Nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Você fica se comparando, mas sempre vai ter alguém que não tem o que você tem. Mesmo se você se comparar com o Elon Musk, quando você tiver o dinheiro do Elon Musk, vai ter pessoas que não têm a fama que o Elon Musk tem, daí você vai querer ter outra coisa. Daí não tem pessoas que têm um legado que outra pessoa tem, vai querer ter outra coisa. E vai ficar se comparando, nunca vai se aceitar, né? Exatamente. Faz todo sentido. Ô, Tariana, agora mudando um pouco de assunto, muitas pessoas que assistem a minha live, né, têm depressão, né? Porque eu atraio um público que se identifica comigo, né? Tem fobia social, muitas pessoas têm fobia social. Eu tenho fobia social, né? Tenho alguns transtornos mentais e tudo mais. O que você diria, Tariana? Essa pergunta é muito séria, né? O que você diria para uma pessoa que está pensando em se matar? Cara, bom, eu acho que as coisas básicas honestamente pedir ajuda, né? Tipo, básico mesmo. Esteja em terapia com alguém e converse, fale muito categoricamente pro seu terapeuta. Eu estou pensando em me matar. Combine com o seu terapeuta o que você vai fazer se você tiver prestes de fazer isso. Combine com ele, por exemplo, olha, se você tiver realmente uma vontade de se autoaniquilar, primeiro liga para mim, não manda mensagem, liga para mim. E prometa para mim que você vai esperar uma resposta. Então, se você está nesse nível, tenha apoios perto de você, tá? Fora isso, cara, às vezes, isso aqui é coisas básicas, mas são coisas básicas mesmo. O problema da pessoa que tem a vontade é ela ter energia e não conseguir barrar o impulso. Porque uma coisa você está em depressão, outra coisa você está em depressão e beber, e quando você bebe, isso tira o freio de barrar o impulso. Então, muitas pessoas que chegam a cometer suicídio, não é só a depressão. Tem uma outra coisa ali que possibilitou a depressão estar ativada, né? Ter a energia de fazer o negócio. Então, por exemplo, um dos tipos mais perigosos de bipolaridade é a mista. Porque quando você está em depressão, você não tem energia. Mas quando você está em depressão e você está com sintoma de hipomania, você tem depressão, ideação e você tem energia. Então, essa coisa mais, esse álcool, essa hipomania, vai tirar a barreira entre você e o ato, né? E assim, geralmente as pessoas que chegam a cometer o ato é porque elas perderam esperança. Enquanto a pessoa pensa, amanhã pode ser um dia melhor, ela fica. O mais perigoso é quando ela pensa, amanhã não... tanto faz. Tanto faz. Só que todas as emoções, inclusive essa emoção, são temporárias.
Então, atravessar esse momento, conseguindo pedir ajuda para alguém, inclusive tomar remédio psiquiátrico para a pessoa conseguir não entrar na bad pior, tá perto de pessoas, pedir para as pessoas entrarem em contato com você. Atravessar esse momento para você deixar a impulsividade de querer agir passar. Às vezes pode fazer com que você sobreviva até amanhã. E a questão da depressão é o seguinte, cara. Eu lembro que minha irmã, ela sempre teve depressão, né? E teve anos na nossa vida onde eu ficava ao lado da porta dela para ver se eu ouvia um barulho. Porque eu não sabia se ela já tinha, né, tirado a vida. Então eu ia lá, eu ficava lá 30 minutos até ouvir ela fazer algum barulho. Eu... E o que eu percebo é o seguinte: ela sentia um vazio tão grande, uma falta de sentido tão grande, e claro, como muitas pessoas assim, ela tinha um vício, né? E o vício dela é a compulsão alimentar, que às vezes não é uma substância. Ela falou pra mim: Tari, o gatilho que acontece antes de eu começar a comer é uma sensação de que, se eu não entupir a maior quantidade de comida possível dentro de mim, eu vou ser tomada por uma profunda tristeza e perceber o vazio e total falta de sentido que a minha vida sempre foi. E ela, com o tempo, ela foi entendendo que o cérebro dela fazia esse treco, de fazer ela acordar e não ter a energia, de fazer ela acordar e não ter o sentido. E que às vezes a resposta mirabolante que ela achava que ia ter, de que ia desaparecer, não era o jeito que ela ia conseguir viver. Com os anos, agora ela tem 42 anos de idade. O que ela percebeu? Ela conseguiu fortalecer aquela tal de parte adulta que eu falo pra você, que quando a gente faz terapia, quando a gente aprende regulação emocional, quando a gente se conecta com a nossa bússola interna, é a parte nossa que é sempre mais sábia. Ela sempre tem uma resposta pra gente. Isso tem que ser construído, esse vínculo com essa parte, tá? A gente tem que pausar, regular a resposta emocional, se interiorizar e achar a parte mais sábia dentro de nós. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Com o tempo, quanto mais a pessoa faz esse esforço de pausar, quando ela está desregulada, quando vê os pensamentos, porque os pensamentos da depressão mentem. Eles falam coisas extremamente extremistas, catastróficas, que não são real, mas parecem real naquele momento. O que vai acontecer? A pessoa vai conseguir, com o tempo, quando ela acorda e o cérebro dela fez aquele treco, ela acordou em um daqueles dias, em vez de acreditar naquilo, se identificar com aquela parte dela que está falando que nada vale a pena, que nenhuma pessoa na vida dela vale a pena, que nada tem sentido, que não costuma ser verdade, né? Aí tem situações onde a pessoa realmente está numa situação deplorável, né? Isso é pior. Mas mesmo assim, os pensamentos da depressão, eles mentem. Quando você fortalece essa parte adulta, ela fica acesa aqui, mesmo nesses momentos. E aí, em vez da pessoa se identificar com as vozes e fazer o que elas querem, a parte adulta fala: ah, parece que é um daqueles períodos. Tá bom. Qual é o nosso sistema para a gente atravessar isso? E esse sistema é algo que a pessoa estabelece antes desse período. E quando eu falo sistema, não é uma coisa que você vai apertar um botão e você não vai ter depressão. São coisas que você faz no dia a dia que te mantém com uma qualidade maior de vida. Então são coisas do tipo, cara, falar com uma pessoa que você ama com uma certa regularidade. Para quem gosta de treinar. Para minha irmã é fazer aula de dança. Então uma das formas que ela sobrevive à depressão da vida inteira é que ela várias vezes ao ano, ela vê festivais de dança e ela vai para os festivais. Porque ela conhece pessoas. E por que ela faz isso? Porque pouca coisa faz ela querer viver. Mas quando ela está nesses festivais de dança, ela tem outra visão de vida. E ela, nossa, não, isso aqui vale a pena. Então, a pessoa que tem essa voz, que tem essa condição de humor, nos momentos onde ela está bem, ela tem que ir percebendo. O que faz minha bússola interna falar assim? Sim, não é, ai, tudo tem sentido, tá maravilhoso. Não é isso que eu tô falando, não é nada idealizado assim. O que te dá bem-estar? Em perto de qual pessoa? Será que às vezes só caminhar no parque é uma coisa que te dá bem-estar? E a pessoa vai construindo essas rotinas antes. E aí, o que a gente faz? A gente não conta com a motivação do momento, a gente conta com a rotina. Porque quando você chegar nesse dia que você tá com essas vozes, a parte adulta fala, ok, a gente já sabe o que fazer. E você vai lá, e você vai caminhar no parque, e você assiste o meme de gato engraçado, e você faz as coisas que estão no seu sistema que você criou antes daquele momento de depressão, e isso vai te manter
desidentificado dessas vozes. Agora, se você não tem nada e você só escuta as vozes e um belo fucking dia você acorda e não tem nada pra te puxar, não tem essa parte adulta que você fortaleceu quando você tava bem, aí é difícil. Caramba, faz todo sentido. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que têm uma depressão muito severa e elas entenderam que a academia, agora que eu tô nesse núcleo de academia, eu vejo muito isso. Entenderam que a academia é quase como uma cura. O Cariano mesmo falou pra mim, a academia é uma cura, né? Que você tem que entender. E essas pessoas, elas são shapeadas, meu. São homens completamente musculosos, mulheres musculosas, shapeadas, porque elas entendem que tem que ir na academia todo dia, senão ela começa a regredir, senão ela começa a sucumbir. É um remédio mesmo que ela toma todo dia. Então é muito um autoconhecimento, né? O que você precisa fazer para não entrar nesses ciclos E tipo, destrutivos. esse negócio de academia, eu sei que sou idiota pra quem tá em depressão, né? Tipo, pô, cara, eu não tenho energia pra nada, você tá me falando pra treinar? Mas normalmente tem picos, né? Tem os momentos piores, os momentos melhores. Mas isso tem muita ciência por trás. A gente sabe que um dos melhores tratamentos que existe pra depressão é academia, é treino aeróbico e dança, mano. Tem pesquisa que mostra que dança é tão ou mais eficiente do que antidepressivo. Então não é à toa, né? Olha que interessante. Caramba, você entendeu? olha só. Então você tem que achar essas rotinas. E aí o que vai acontecer não é que você vai acordar sempre o sentido conectado com a vida. É que quando seu cérebro fizer aquele bagulho das vozes voltarem, você já vai ter um sistema. E você já vai ter como se fosse um terapeuta interno que fala, ô, Felca, vamos fazer aquilo. E vai funcionar. Você vai Puxa atravessar. vida. Olha só que importante, hein? Você saber quais são os ciclos e você conseguir agir em cima disso, né? Ô, Tariana, eu sou um cara que eu sofri muito bullying, isso eu falo abertamente, e muito do motivo de eu falar abertamente é uma coisa que é sensível pra mim, vulnerável, uma coisa que ainda machuca, mas eu falo abertamente, eu tenho sonhos recorrentes com eu sofrendo bullying, o pessoal falando coisa pra mim, me excluindo, etc. Hoje mesmo eu sonhei com isso. E eu falo isso abertamente porque muitas pessoas se identificam e podem encontrar ali um apoio, encontrar um encorajamento para superar e tudo mais. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente eu que passei na pele, eu sei que não é fácil. Você passar por isso por muito tempo e como isso modifica o seu senso de identidade, assim, porque por muito tempo eu achava que eu era aquilo que todo mundo me falava, sabe? Demorou muito tempo para eu me desvincular daquilo, para eu entender, peraí, cara, talvez eu não seja tudo aquilo que me falavam, né? Que conselho ou o que você diria para alguém que sofre bullying atualmente ou que já sofreu? Olha, primeiro que essa é uma daquelas experiências que eu te falei que buga nosso sistema neurológico e faz com que o vínculo social não seja prazeroso, né? Segundo que muitas pessoas que tiveram experiências assim, com todo esse esforço que eu tô te falando, eu tô falando esforço normal mesmo, fazer terapia, fazer academia, fazer a dança, são literalmente essas coisas que fazem sua bússola interna gritar sim, que dão esse bem-estar no dia a dia. As pessoas depois de alguns anos, tá? Elas olham essa situação de outra forma. E aí, em vez de se identificar com aquela aberração que elas achavam que elas eram, elas começam a valorizar o que elas têm de características e elas começam a ter relacionamentos diferentes. E elas olham para trás com outro olhar, é como se elas conseguissem se desidentificar. O meu marido, ele sofria muito bullying na escola, né? As meninas tiravam muito sarro dele, né? Chamavam ele de feio. Ele era espancado todo dia na escola. E ele veio de uma família muito pobre, então às vezes o que tinha para comer em casa era água com arroz, batido no liquidificador. Então ele tinha que ir para a escola para comer. E ele ia ser espancado na escola. Caramba. E aí, uma coisa que acontece com algumas pessoas que sofrem esse tipo de bullying, algumas vão pro lado de se identificar com eu sou uma aberração, de entrar na depressão. Ele, claro, também foi diagnosticado com depressão, né? Ele deu uma virada de chave na cabeça dele e o cérebro dele falou, não, eu vou sobreviver. Então, um belo dia, ele cortou o cabelo longo que tirava um sarro dele. Ele começou a fazer musculação. Ele colocou uma jaqueta de couro e ele virou bully. Ah, ele começou a fazer. Só que ele fez bullying com os bullies.
Aí as outras crianças que sofriam bullying, ele começou a ficar musculoso, ele tem boa genética para isso, começaram a chamar ele para bater nos outros. Só que isso aí, você pode falar, foi uma solução? Não, foi um falso eu. Ele criou uma personalidade agressiva em resposta a ser hipersensível, poético, gostar de escrever histórias, você entendeu? A ser uma criança super delicada, amorosa. Então ele criou um falso eu agressivo que ele performava para ele sobreviver. Só que isso também causa depressão. Porque daí ele rejeitou as partes lindas dele. Elas não tinham segurança para existir naquele ambiente. Mas a gente não é adolescente para essa vida. Você não é mais aquele cara. Você tem tudo que você não tinha naquela época. E os teus algozes não estão aqui. Mas eles estão aqui. Com o tempo, ele conseguiu separar o falso eu dele do que realmente fazia sentido. Então ele percebeu, por exemplo, que ele gosta de ser esse cara profundo. Então ele passou a ler. Ele se achava burro. Porque ele tem TDAH, ele tinha provavelmente dislexia também, ele tinha dificuldade em focar, os outros chamavam ele de burro, inclusive os professores. Então ele colocou uma rotina de ler todas as noites 1 hora por dia. Ele percebeu que ele gosta mesmo da academia. Então ele decidiu, cara, eu vou continuar com essa parte, mas não como uma personalidade falsa para atingir os outros, como uma forma de focar em mim. Então agora ele vai para academia, os meninos ficam, uau, olha, ele é incrível, ele é foda, né? Ele percebeu que não tem problema ele ter esse lado sensível. Ele começou a fazer aula de dança. Ele não precisa ter medo agora que vão espancar ele. Ele começou a fazer aula de dança. Você entendeu? Então, ele percebeu que ele gosta de yoga. Então, ele foi com o tempo se desidentificando desse falso eu agressivo, que inclusive destruiu o relacionamento deles, né? Uhum. E ele foi sacando que tinha um lugar legítimo para aquelas partes que sofreram bullying. E que agora ele não estava mais na batalha. Apesar de que a batalha estava dentro dele. Eu falava, amor, você está aqui. Você está aqui. Eles não estão aqui. E eu falava para ele todo santo dia, olha o que você conseguiu, cara. A sua depressão, você não tem mais. Ele tem umas fases, mas ele tem aquela, né? Ele não tem mais ideação, como ele tinha, né? Ele, enfim, teve várias conquistas concretas. E eu aqui falando para ele, você está aqui. O que você tem? Lembrando para ele, o que acontece, Felca? Quando a gente tem essas experiências. O nosso cérebro grava aquilo, fica no nosso cérebro, são redes neurais, e elas são reativadas constantemente. E o bagulho louco sobre trauma é que quando essas redes neurais são reativadas, elas te transportam para lá. Então parece que você está lá, parece que eles estão aqui. E parte da cura, essa parte adulta que eu te falo, é uma parte que consegue falar assim, não, peraí, tira a meia, toca no chão, eu preciso tocar em gelo. Por quê? Porque isso me ajuda a voltar pro agora, a sair da reativação neural, né? Você tá aqui, olha pra direita. Eles estão aqui? Não, eu tô no meu apartamento, que eu conquistei. Pra esquerda, o que tem aqui? Tem a minha amiga aqui, tem esse trabalho que eu construí. Então me fala de todas as formas que o seu hoje é diferente daquela época. Mano, não tem nem comparação. Eu tenho isso, aquilo outro. Quando você volta a sofrer, é porque o seu cérebro está reativando as mesmas redes neurais que literalmente tem a sensação de que o bullying não acabou. E por isso que eu falo tanto de regulação emocional para todo mundo, para borderline, para narcisista, para codependente, para quem tem depressão. Regulação emocional é a gente usar técnicas que fazem a gente voltar para o corpo. Para mim, como eu falei, eu tive um ataque de pânico esses dias, ou perto de um ataque de pânico, minha irmã ficou comigo conversando 30 minutos e eu estava embaixo do chuveiro, gelado. Né? Por quê? Porque isso me tira do flashback e me coloca no agora, e ela ficava conversando comigo, e o período passou, e eu entendi que eu estava no agora. Parte da cura disso aí é você usar uma regulação emocional. Regulação emocional significa que você volta para o corpo. Quando você volta para o corpo, você para o pensamento desenfreado e as emoções pesadas que vêm junto. E no corpo, você percebe que você não está naquela bolha de flashback, você não está no pesadelo, você está aqui. E você fala para si, a partir da voz mais amorosa, compassiva, inspiradora que você tem dentro de si. Você tem que desenvolver esse terapeuta interno. Não, Felca. Hoje, você é isso, você é aquilo. Aquilo que tiraram sarro de você, é por isso que o povo te ama. Porque você é sábio, profundo e sensível. Pessoas que são diferentes vão sempre ser
cuspidas, maltratadas, porque aquela pessoa não se encaixa. Mas não é a pessoa que é aberração, são as pessoas que não conseguem alcançar. Você entendeu? Tem algo de diferente sobre você. Onde é que estão os teus algozes hoje em dia? Então, quando a gente se valida a partir desse lugar de compaixão e a gente sai do flashback, com o tempo, a gente se desidentifica desse flashback. A gente entende que quando a gente passa a sentir isso, em vez de se identificar com as vozes, a nossa parte adulta fala: ah, tô tendo uma daquelas reativações. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Falei do sistema, né? O sistema que a gente estabelece quando a gente está bem. Já sei o que eu tenho que fazer quando vem isso aqui. Aí você tem que ter o seu kit, seu arsenal de coisas que te voltam pro corpo. Porque voltar pro corpo significa sair da mente e da resposta emocional. Então, para mim também é treinar. Se eu treinar, não interessa o que eu tô passando, eu vou ficar bem melhor. Para mim também é dançar. Eu tenho uma barra de pole dance na minha casa. Há 13 anos eu faço pole dance. Coloco aquelas minhas roupinhas. Não interessa o quanto eu tô mal, quanto panicado eu tô. Se eu fizer meu pole dance, pode ser 30 minutos, eu tô melhor depois. Para mim também é cantar. Eu escrevo uns rapzinhos, eu escrevo umas musiquinhas. Se eu pausar e cantar 30 minutos, 25 minutos, eu já saio da bolha de flashback. E eu volto para agora. Então você, Felca, tem que saber seus top 3 coisas concretas que te trazem pro agora. E você estando no agora, você fazendo essa regulação pro agora, pro seu corpo constantemente, com o tempo, esses flashbacks, eles vão sendo processados como sendo algo do passado. E aquela parte sua que está no agora e percebe que tudo está diferente, que você tem muito valor, que tem muita coisa que tem sentido na sua vida, ela se torna mais forte. E quando vem os flashbacks, você sabe o que fazer. Caramba, eu tenho mesmo esses flashbacks de, às vezes, uma situação não é um bullying, mas ela parece com bullying, ela remete ao bullying, assim. Quando eu vejo coisas muito X, assim, pessoas rindo no fundo, às vezes nem estão interagindo comigo, mas as pessoas estão rindo no fundo, eu volto para os dias que eu sofria bullying. E o que aconteceu com o seu marido aconteceu um pouco comigo, dessa coisa de virar a pessoa que fez bullying, porque eu tinha teve uma fase muito violenta minha que eu batia com o meu rosto no punho das pessoas. Eu batia muito com o meu rosto no punho das pessoas, batia muito com o meu rosto, chegava a ficar vermelho assim o punho das pessoas, calejado assim, de tanto que eu machucava a mão delas com o meu rosto assim. E quando eu chorava, você tinha que ver a cara que eles faziam quando eu chorava assim. Era uma ameaça muito grande assim, meu Deus, ele tá chorando. Aí voltava a bater quando esquecia, mas era uma coisa muito impactante que eu fazia, né? Eu desenvolvi em mim essa técnica de machucar as pessoas, a mão das pessoas com o meu rosto. Exatamente. O maxilar. Então, olha, você falou duas coisas aí importantes. Deslocava essa parte. Ave Maria. Essas redes neurais, a razão que elas ficam gravadas e vão sendo reativadas é porque o cérebro entendeu, caceta, você teve uma resposta emocional muito grande de medo, de inadequação, de seja lá o que for. Entendo isso como uma ameaça. O cérebro grava as respostas pesadas com muito mais facilidade do que as leves. Por quê? Porque ele existe para te manter vivo. Então, o que ele faz? Ele registra aquela coisa pesada e a partir daquele momento você se torna hipersensível a qualquer coisa que parece aquilo. É isso mesmo. Então, qualquer coisa que tem qualquer elemento daquilo, o cérebro está aqui para te ajudar. E na cabeça dele, trazer essa reativação e falar, viu, isso aqui é um perigo. Foi um perigo no passado, vai ser um perigo agora. Só que o problema com trauma é que a gente distorce a realidade. Às vezes aquela pessoa tá dando risada porque ela tá vendo um meme. Sim. Você entendeu? Não tem nada a ver com você. E aí é claro que daí, como é que você vai ter vínculo? Se qualquer coisa que lembra aquilo, você volta para esse lugar. E a segunda coisa que você falou é que dentre as possibilidades para a gente sobreviver, a gente pode correr, se a gente for rápido o suficiente. A gente pode lutar, se a gente for forte o suficiente. E se a gente não pode fazer nada, a gente pode congelar. Era o meu caso. Desativar. Porque, e também uma outra coisa que a gente pode fazer, chama-se fawn, que é agradar. Então, pessoas que estão em situações prolongadas com um abusador, uma das respostas que as pessoas têm é se tornar um abusador, porque tem que sobreviver, cara. Se eu for mais forte que o outro, eu vou lutar. Sou forte, então eu posso lutar. Outra resposta é congelar ou dissociar da realidade, não conseguir ficar na realidade, ou usar droga o tempo inteiro para não conseguir estar aqui, porque daí você está sobrevivendo. E esse fawn é se tornar uma pessoa que procura agradar o outro, é o bonzinho patológico. É o meu caso também.
Não consegue falar não, porque você tem que sobreviver. E quando você está em situações prolongadas com um abusador, seu cérebro vai calcular aí as rotas. É tudo para você sobreviver. Então, todas essas coisas que você faz automaticamente, que hoje te ferram, e esse é o lascado dessas defesas psicológicas, elas funcionaram na época. Mas agora, elas te sabotam. Então, parte disso de voltar para o agora e fortalecer a parte adulta significa sair não só da ativação do flashback, como também do comportamento desadaptativo que ele gera. Então, quando você tem o flashback, ou você faz alguma coisa para mostrar para o outro, viu, eu sou forte, machucando o seu próprio rosto, você não vai me dominar, eu mesmo me destruo. Ou você fala sim para todo mundo, ou você congela, ou você vai beber, porque junto com o flashback vem um comportamento. E quando você consegue fortalecer sua parte adulta, você entende que o flashback é só um flashback, você usa algo para voltar fisicamente para o seu corpo, e sua parte adulta vai falar outro rolê. Ela vai falar, não, eu vou colocar um limite saudável nessa pessoa, vou falar, putz, cara, pra mim não vai dar, mas valeu pelo convite. E você começa o quê? Unicamente quando você tá no agora e não no flashback, você consegue escolher outro comportamento. Enquanto você tá no flashback, você sempre tem o mesmo arsenal de comportamentos e eles te ferram hoje em dia. Quando você tá no agora, aí você pergunta pra essa versão futura sua, que é sua parte adulta, ou parte adulta madura que já superou isso aqui, como que você reagiria? Cara, nem gasta tempo com isso, não responde. Você não deve nada a ninguém. Essa parte sua, que é a sua parte futura, que já resolveu a situação, fala com ela constantemente. Ela vai olhar pra você com tanta leveza e falar, você não tem que agir assim, né? Age assado. Se você obedecer ela, você se torna essa parte futura. Maravilha, puxa.